Boa noite, você tricolor. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia. Serão todos bem-vindos. Então, o Fluminense classificou ontem, né? Vitória de 1-0 contra o Cerro. É, Novamente, foi uma vitória muito mais para se comemorar pela classificação do que provavelmente pela forma como o time atuou. Se a gente, por exemplo, tivesse jogando bem e fizesse uma partida como a gente fez ontem, né, uma partida apenas para administrar o resultado, o Fluminense praticamente colocou o resultado do primeiro jogo debaixo do braço, já que é um resultado muito bom, né, seria mais aceitável. Mas o time continua com seu padrão de jogo que é bem ruim, é um padrão muito lento de jogo que raramente o time consegue fazer uma triangulação legal, uma jogada rápida. O time consegue, no meio de campo, trocar 5 passes seguidos e consegue se desvencilhar do adversário de uma maneira rápida. Então continua sendo um time muito pragmático, mas ontem era um pouco mais aceitável pela forma do campeonato, né, em si, de como o Fluminense tinha conquistado o resultado anteriormente. Né? Teve esse ato de 2 semanas para o jogo e não foi um pouco legal no sentido de quebrar o gelo, né? E eu também fiz um tweet sobre isso, porque antigamente, quando se jogava Libertadores, quando você chegava na fase final, todos os jogos eram em sequência, né? Você jogava as oitavas, quartas, semifinal, praticamente todas as quartas-feiras. Né? E agora tem esse espaçamento. Eu não gosto muito desse espaçamento, né? Porque as oitavas é em julho, as quartas é em agosto, em setembro vem a semifinal e a final para novembro, né? Então tem essa diferença, uma certa diferença que quebra um pouco o gelo e o ritmo do campeonato, né? Mas também tem a questão da forma como cada país da América do Sul lida com seus campeonatos, né? O Brasil geralmente começa o brasileiro em abril, em maio, os outros times começam agora mais para julho e agosto, com um calendário um pouco mais parecido com o futebol europeu. Como no caso o Barcelona, que é o adversário que o Fluminense vai enfrentar, começou agora o Campeonato Equatoriano, por exemplo, o Cerro Porteño também começou o Paraguai recentemente. Mas falando do jogo em si, o primeiro tempo, o Fluminense teve praticamente o gol como uma grande oportunidade. Né? O Fluminense começou o primeiro tempo muito nervoso na saída de bola, o time errando passes, o time não conseguia, como eu falei também anteriormente, fazer algum tipo de triangulação. É algo que eu sempre gosto de olhar, de observar, porque o Fluminense em casa é um time totalmente diferente quando joga fora, né? É o esquema do Roger, que todo mundo já sabe, né? Que é jogar de uma forma um pouco mais retraída e sair para jogar pelo contra-ataque. E a gente também tinha essa curiosidade para saber como o Seu ia jogar. Muita gente dizia, não, o Seu vai jogar de uma maneira diferente para poder também dedicar a vitória, uma possível classificação para o Arce. Mas o Cerro Porteño fez uma partida um pouco melhor do que ele fez no primeiro jogo. E não foi nem uma partida muito boa o primeiro jogo, né? Mas antes foi uma partida que o Cerro teve mais oportunidades do que no jogo de ida. E o Fluminense não conseguiu jogar muito no primeiro tempo. Mas fez um gol no momento crucial, que foi no minuto 20, né? Que foi uma jogada totalmente construída pelo Fred, no qual ele no qual vai acarretar um pênalti. E o mesmo vai bater muito bem, vai deslocar o Jean e vai fazer o gol. Era importante porque o Fred ele passou o mês de julho todo sem marcar um gol, né? O último gol dele tinha sido contra o Atlético Paranaense, que foi em junho. Então ele ficou um mês inteiro, também teve a lesão dele nesse meio tempo, mas foi um gol muito importante para o Fred, né? Que agora é o terceiro maior artilheiro brasileiro em Libertadores. E não só isso, o Fred fez uma partida muito boa. Eu gostei da partida do Fred, né? Chamando a responsabilidade, fez o gol da vitória, e você via ele gesticulando, carregando um pouco mais a bola. Eu gostei da partida do Fred. Não foi uma partida como as outras que ele jogou nessas últimas partidas. E depois do gol, o Cerro, obviamente, iria tentar partir para cima do Fluminense. Teve 2 oportunidades, né? Que foi um chute de fora da área que a bola desviou no meio do caminho e o Marcos Felipe fez uma boa defesa. E depois teve uma jogada que foi uma jogada muito rápida,
né? E o Bocelli, o jogador do Cerro Porteño vai chutar no gol, né? Porque o Marcos Felipe saiu, ele acabou tocando para trás, o Bocelli estava praticamente na linha do pênalti, na marca do pênalti, e o Egídio estava na frente dele e conseguiu travar esse chute do Bocelli, então foi muito importante porque se o Cerro faz o gol naquele momento, que eu anotei aqui aos 38 minutos, poderia ser ruim para o Fluminense, né? Porque o Cerro poderia voltar para o segundo tempo, né? Tendo que fazer 2 gols para eliminar o Tricolor. E o Egídio acabou salvando o Fluminense nessa jogada e terminou esse primeiro tempo com muita dificuldade, no sentido de entendimento de posse de bola, né? O Fluminense tinha mais dificuldade para criar jogadas ou para se desvencilhar da bola do que propriamente com o Cerro Porteño, né? Foram 2 jogadas que eu citei, então assim, para o primeiro tempo, para um time que tem que ganhar, que tem que se classificar e fazer muitos gols, é pouco. No começo do segundo tempo, o Cerro veio mais para cima, né? E teve uma outra oportunidade que o Cerro teve, que foi também numa jogada, foi num contra-ataque, numa jogada rápida, que teve um cruzamento, o jogador do Cerro acabou ajeitando para um outro jogador vir de trás, e a bola também desviou na zaga, ela estava praticamente entrando no gol, né? Porque o Marcos Felipe ele pula do lado esquerdo, a bola vai para o lado direito, ela fica rente à trave e quase entra, né? Seria um gol um pouco parecido no sentido o gol que o Marcos Felipe tomou contra o Criciúma, né? Que foi um chute e a bola acaba desviando no jogador e acaba matando o goleiro. Por sorte, o gol não saiu também naquele momento, porque se o gol também saiu aos 2 minutos, o Cerro Porteño teria mais 45 minutos, já contando com os acréscimos, para poder fazer 2 gols, né? E foi um momento crucial aquele gol não ter saído. Logo em seguida, o Samuel Xavier vai chutar uma bola de fora da área e vai obrigar o Jean a fazer uma boa defesa. Ele vai pegar um rebote no escanteio. E é importante porque o Samuel Xavier é um jogador que não faz gols, né? Praticamente nem participa de jogadas de ataque dos gols, né? Geralmente, quando se tem um lateral que participa praticamente dos gols, é o Egídio, né? Ou fazendo, como ele fez contra o Cerro, ou nas assistências. O Samuel Xavier tem uma jogada mais equilibrada como lateral, né? Ele sabe o momento certo para atacar e para defender, mas ele é muito mais contido, ele é um jogador mais tático do Roger, né? E ele quase que fez o gol, foi feliz. O Fluminense precisa chutar um pouco mais de fora da área, né? Como eu falei, o Fluminense tem jogadores importantes, né? Que sabem, praticamente os 3 meias, né? Gostam de chutar de fora da área, mas eles não têm espaço para chutar, né? Porque os 2 volantes continuam jogando muito distante e o Nenê praticamente não tem essa oportunidade de estar de fora da área. O Luiz Henrique também no segundo tempo, no contra-ataque, ele recebeu o passe do Fred, né? O Fred vem aqui na ponta, lança para o Luiz Henrique, que ele vai fazer uma boa finalização. Ele não é um jogador que finaliza bem, mas ele vai estar muito bem no canto esquerdo do Jean. O Jean, praticamente com a ponta do dedo, né? Acaba defendendo. O Fluminense praticamente para por aí no quesito finalização. O Cerro Porteño vai chegar em alguns momentos, né? De perigo, mas é aquilo, né? O Cerro tem o Bocelli no ataque, que é um jogador muito alto. No primeiro tempo ele não tentou muito esse tipo de jogada. Ele tentou mais jogar com o Matheus Gonçalves em cima do Egídio, né? O Matheus Gonçalves é um jogador que joga mais do lado esquerdo, né? E ontem o Aço tentando explorar o espaço que o Egídio dá, colocou o Matheus Gonçalves, que é mais rápido, né? Naquela posição, e conseguiu muito pouco, conseguiu se explorar muito pouco, né? Então acabou que o Fluminense no segundo tempo se postou um pouco melhor defensivamente, né? E também, se a gente for reparar, teve muitos cruzamentos dentro da área do Fluminense. O Cerro Porteño no segundo tempo cruzou muita bola na área e o Lucas Claro e o Manoel estiveram muito bem praticamente o segundo tempo todo. Na última jogada do jogo, que foi um cruzamento de um zagueiro, né? Do Patinho, ele acabou cruzando e o Cerro quase fez o gol de cabeça, passou praticamente por cima do gol, a gente também uma travessão, né? E foi uma jogada muito perigosa, no qual a gente poderia ter tomado gol no fim do jogo, mas foi importante porque é a primeira vez na história que o Fluminense joga um mata-mata de Libertadores e não sofre gols, nem na ida nem na volta. Então é legal. O segundo jogo também seguido que o Fluminense não sofre gols. E muito também é mérito da partida que o Manuel fez e a partida que o Marcos Felipe fez. O Marcos Felipe esteve bem
posicionado no gol. E saiu bem em todas as bolas aéreas que o Cerro Porteño tentou jogar dentro da área do Fluminense. Então a gente precisa também enaltecer o Marcos Felipe pela partida de ontem. É, tudo bem, né? Criciúma e Cerro não são times teoricamente com ataques potentes, mas o Fluminense não sofreu gols. E eu acho que é isso que vale, né? Não cometeu pênaltis também, né? Então tem que se agradecer, tem que ficar feliz por isso, porque é inacreditável a forma como o time vinha se desligando. Ontem foi uma partida que o time praticamente jogou do início ao fim, centrado no objetivo. O gol também saiu muito cedo e a classificação foi bem elaborada na ida e ontem foi sacramentada. É, ainda chateado pela forma como o time joga. Eu confesso que eu assisti o jogo ontem com 100 pessoas, 150 pessoas no máximo, né, no clube. E quando acabou o jogo, assim, foi uma felicidade meio que contida. E eu lembrando do jogo contra o River, por exemplo, ou da forma como a torcida estava pro jogo contra o Santa Fé, tinha mais vibração, né? A torcida estava jogando muito mais junto com o time, porque ele era o começo de trabalho do Roger, então a gente também entende que o Fluminense não teve pré-temporada, né? Com todo esse calendário louco que a gente vem atuando, então isso também acaba atrapalhando, mas todos os times da América do Sul e praticamente os quatro brasileiros, além do Fluminense, que estão na fase final da Libertadores, não tiveram pré-temporada. Então é uma situação difícil, né? A gente entende, mas a gente sabe que o Roger tem essas teimosias, é muito pragmático também nas substituições. Quando ele substituiu ontem, não deu efeito, né? Eu achava que ele deveria ter substituído mais cedo, já ter guardado os jogadores para o jogo de semana que vem, que vai ser na quinta-feira. É, e já pensando no domingo, acredito que o Fluminense tem que fazer o que ele fez contra o Sport. Tudo bem, o time da América Mineira é mais forte que o time do Sport. Mas o Fluminense vai ter que ir com o time reserva, não vai ter muito jeito. Pela força do adversário, né? A gente não está pegando o adversário com o nível que está na parte de cima do Campeonato Brasileiro da tabela, né? Então, o Fluminense, se jogar com o time reserva, né, da forma que jogou praticamente no segundo tempo contra o Sport, ou como também jogou em alguns jogos do Campeonato Carioca, o Fluminense pode conseguir um resultado lá na Arena Independência. O Fluminense não pode também se descuidar do brasileiro, porque o Fluminense está mais perto da zona de rebaixamento do que propriamente da vaga para o G6. Né? Então a gente não sabe como vai continuar o Fluminense, como vai ser o ano do Fluminense. Até o momento é mais do que eu esperava. Né? Você está nas quartas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil, é muito importante para a gente. Além de, só nessa semana o Fluminense ganhou 11 milhões em prêmios, né? Praticamente 8 milhões ontem, com a vaga nas quartas e mais 4 milhões praticamente também, com a classificação em cima do Criciúma. A gente em 2 semanas, tem uma semana para o jogo contra o Barcelona. É um time muito difícil de se enfrentar, é um time muito complicado, um time fisicamente muito bom, que lembra um pouco o time do Júnior, mas é um time tecnicamente melhor. Né? E lá no domingo, após o jogo contra o América, eu pretendo falar um pouco do jogo contra o América, mas também falar um pouco do que eu vi do Barcelona. Né? Eu vi praticamente a maioria dos jogos do Barcelona, porque ele caiu no grupo com Santos e Boca, né? Que é um grupo complicado, então é um time que também eliminou o Vélez, então merece respeito, é um time que já jogou final de Libertadores como a gente, que foi vice-campeão, e a gente precisa ficar ligado. Tudo bem, a gente foi pegar o retrospecto do Fluminense contra times equatorianos, em Sul-Americana e Libertadores. O Fluminense teve as duas derrotas para ele, deu em finais, mas nas outras 4 partidas o Fluminense eliminou os rivais. Né? O Fluminense eliminou ele deu em 2017, né? Na Sul-Americana. Na mesma competição, mas em fases anteriores, o Fluminense eliminou o Universidade Católica, né? O Universidade Católica do Equador. Eliminou o Deportivo Cuenca também em 2018, né? Vencendo no estádio da LDU por 2-0 na ida. E o Fluminense eliminou o Emelec já na Libertadores em 2013, né? Perdendo na ida que foi no estádio do Emelec e vencendo em São Januário na volta. Então o retrospecto no mata-mata sem ser final é de 100%. Eu sou um torcedor que prefiro sempre jogar primeiro em casa. Eu acho que isso é muito por conta da Copa do Brasil de 2007. Eu cresci muito com isso de preferir o Fluminense jogando a primeira partida em casa do que fora.
Cada torcedor tem a sua superstição, né? Cada torcedor tem a sua mania, e a minha é essa, né? De querer que o Fluminense sempre jogue a primeira em casa. Eu acho que o primeiro jogo é muito importante, e dependendo do resultado, o segundo, o adversário vai ter que ir com tudo para cima, e aí já é um tipo de jogo que é melhor para o Fluminense, né? Na volta. E isso, é muito importante para a gente. O sistema defensivo também esteve muito bem ontem, no jogo aéreo, como eu falei, não sofrendo gols. Marcos Felipe bem seguro. A análise de jogo de cada jogador é um pouco difícil, porque o jogo praticamente não aconteceu, né? Os jogadores não apareceram tanto na partida de ontem, porque o time jogou muito em cima desse resultado. Então não teve nenhum jogador que assim individualmente jogou muito. Eu faço mais um destaque ao Fred, como falei, na questão do gol, na questão da liderança, na questão do Manuel, que foi muito bem no jogo aéreo, né? E veio muito firme também na partida. Aí o Marcos Felipe. Eu não vejo assim uma atuação negativa de alguém em campo. Eu acho que alguns jogadores, como o Nenê, precisam mostrar muito mais. O Gabriel Teixeira precisa mostrar muito mais. O Martinelli caiu um pouco de rendimento nas últimas partidas, não sei se é cansaço, mas o Martinelli não vem jogando bem nas últimas partidas. Então, os jogadores sabem que eles podem muito mais, né? A torcida sabe que os jogadores também podem muito mais. Então a gente precisa ver também como é que vai ficar para o jogo contra o Barcelona, porque o Nino provavelmente vai jogar. Se o jogo fosse na terça-feira, o Nino não jogaria, né? Porque a final olímpica é no sábado. Então dificilmente o Nino jogaria se o jogo contra o Barcelona fosse na terça-feira. Então, sendo na quinta, provavelmente o Nino joga. O Caio Paulista talvez não deva jogar. E aí já é muito difícil para a gente, porque é um jogador que tem o físico avantajado e é muito rápido. Então é um jogador que seria ideal para poder jogar contra os zagueiros do time do Barcelona, que são bem físicos também. São jogadores bem altos, bem fortes, né, que tem certa velocidade, né, e o time do Barcelona chega junto, tá? O time do Barcelona é um time que bate bem. Então o Caio Paulista poderia ser essa válvula de escape, né? Eu fico só imaginando o Gabriel Teixeira, que é mais franzino, jogando contra esses jogadores do Barcelona. A gente torce para que o time consiga ir bem, e o próprio Gabriel, mas é um adversário bem complicado para a gente, e a gente precisa ser inteligente. Ser inteligente como foi na partida de ontem. Se a gente fala que o Fluminense fez a partida não tão boa, fez uma partida que não foi apresentável, o Fluminense também errou muito pouco. Então o Fluminense tem que fazer uma partida inteligente no Maracanã. Eu acredito que o Fluminense vai fazer um tipo de jogo mais retraído, né? Ele não vai sair jogando como, por exemplo, fez contra o Júnior Barranquilla, que tentou jogar mais, no começo do jogo perdeu 2, 3 gols e acabou cansando muito rápido, e o Júnior acabou fazendo 2 gols na partida, um no fim do primeiro tempo e outro no segundo tempo, jogando um balde de água fria na torcida, né? Então, o Fluminense tem que fazer um jogo muito inteligente, né? Muito inteligente mesmo, e tem que ter cuidado com o time do Barcelona, que é muito bom. Na minha opinião, o time do Barcelona é o favorito no confronto, mas é um favoritismo que não é muito grande, é um favoritismo um pouco melhor pela campanha do Barcelona, né? Pela forma como ele atuou na primeira fase, e como também eliminou o time do Vélez, né? E por estar no momento melhor, tá entre os líderes do campeonato equatoriano, começou bem o campeonato, e o Fluminense precisa ser muito inteligente nesse jogo contra o Barcelona. Falei sobre o histórico, falei sobre o jogo do Fred, e esqueci de comentar que o VAR ontem atrapalhou o Fluminense, porque o Fred, num lance no final do jogo, não no meio do segundo tempo, mais pro final do jogo, o próprio Patinho, que não jogou o jogo de ida, né, que é o melhor zagueiro do Cerro, acabou dando um soco no Fred, né, e o juiz, ele demorou um bom tempo no VAR e acabou não dando cartão vermelho para o zagueiro do Cerro. Eu acho que ele também deve ter pensado um pouco no jogo da ida, né. Tudo bem, ele não tem nada a ver com o jogo da ida porque era um outro árbitro, mas eu acho que como a classificação já estava, né, nas nossas mãos, eu acho que ele não quis é, também expulsar o jogador do Cerro Porteño, né? Então é isso aí, foi uma classificação meio que xoxa no sentido de comemoração, né? Uma classificação que a gente não consegue imaginar o Fluminense. Nossa, nós somos os favoritos, nós
temos grandes chances de ganhar essa Libertadores. A gente não tem esse sentimento, né? A gente tem um sentimento de desconfiança ainda com o time e com o Roger. A gente precisa saber também sobre reforços, né? Eu espero que o Arias seja contratado, é um jogador muito interessante. Eu falei num dos primeiros vídeos da Libertadores que era a válvula também de escape do time do Santa Fé. E é um jogador que o Fluminense não tem nesse elenco atual, tirando o Kaique, né? Que tem essa personalidade de partir para cima do adversário, gostar de driblar, mas o Arias tem poucos gols e participação em gols, né? Então a gente precisa ver isso do Arias. Não sei se ele no Fluminense, com um time melhor que o time do Santa Fé, pode fazer com que ele tenha um upgrade nesses números, né? Porque não é um grande finalizador, mas tem até uma participação em gols, em assistências, né? No caso, melhor até do que no chute. Então, se o Fluminense conseguir essa contratação, que praticamente parece que vai sair, é muito boa. Eu gostei da contratação do Nonato, porque o Nonato pode ser o reserva imediato do Martinelli e do Iago, não poderia ser o Wellington. A gente já vem falando sobre isso antes. É, Tudo bem que tem o André também aí, mas o Nonato tem um pouco mais de rodagem. E a gente pode deixar o André na posição do Martinelli e o Nonato na posição do Iago, né? Porque nem sempre o André vai poder fazer essas duas funções, porque o Iago é um tipo de jogador diferente do Martinelli, tem uma pegada um pouco diferente, né? Então vamos ver. O Barcelona estava pedindo para ter torcida no jogo da volta. Eu não sei o que o Fluminense vai fazer, porque o Flamengo parece que ele conseguiu colocar 10% para o jogo dele aqui no Maracanã na Libertadores. Eu acho que se o Barcelona conseguir liberação e o Flamengo já conseguiu, e a Conmebol praticamente deixou nas mãos dos clubes e de cada estado, eu já defendo que o Fluminense possa ter 10% do Maracanã no jogo de semana que vem. É muito em cima da hora? É muito em cima da hora. Mas eu acho que o Fluminense não pode jogar a partida de ida sem público e no jogo da volta ter um público, né? A gente já está vendo alguns times, alguns campeonatos voltando. Ontem, praticamente, teve uma pancadaria no campeonato colombiano, né? No jogo, se não me engano, do Atlético Nacional contra o Santa Fé, né? E tinha um público muito maior do que 10% do público que teria no jogo do Maracanã. Ali a capacidade era bem maior do que 10%. Então eu acho que é necessário estudar quanto a isso, né? E se o Fluminense abrir o público, ele poderia abrir só para sócios, né? Não abrir venda para torcedores não sócios, para não ter fila, para não ter tumulto, para não ter nenhum tipo de quebra-quebra. Então, eu acho que o Fluminense poderia ser mais inteligente, também dar valor aos sócios que estão aí há um ano e meio praticamente mostrando seu amor e sua fidelidade ao clube sem deixar de ser sócio. O Fluminense é um dos poucos clubes no Brasil que manteve o alto número de sócios, né? Ativos no caso, né? O Fluminense não perdeu o número de sócios como o Vasco perdeu e outros clubes acabaram perdendo por conta da pandemia. Então acho que a gente precisa usar inteligência tanto dentro de campo como fora de campo. A gente precisa treinar mais, a gente precisa jogar melhor, a gente precisa mostrar o ímpeto que mostrou no jogo contra o River, no jogo contra o Bragantino. Isso vem se perdendo. O Fluminense precisa querer, no mínimo, mostrar que quer ganhar. Chegar para o Barcelona, ó, nós queremos ganhar o jogo, mostrar vontade desde o início da partida, mostrar ser insinuante, mostrar ser um time grande do confronto, né? Se o Fluminense jogar pelo que a gente está falando do Bragantino, do time do Barcelona de ser favorito, vai ficar ruim pra gente. O time do Barcelona se comporta muito bem fora de casa também, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo e torcer. Para domingo, como eu falei, na minha opinião, tem que ser um time reserva, o time mais alternativo possível. E a gente não pode perder ponto para o América, então acho que o Fluminense tem boas opções no banco para mostrar um time competitivo e quem sabe ganhar essa partida lá em Minas, que é muito importante, lá em Belo Horizonte, que é muito importante para o Fluminense, né? Para dar uma subidinha também na tabela. O Fluminense tem um jogo a menos que é contra o Juventude, então tem que pegar esse restinho de fim de primeiro turno, né? Que tem a maioria dos times que a gente vai enfrentar são times que estão mal no campeonato, que é o Juventude, Chapecoense, América Mineiro, né? Então o Fluminense precisa mostrar o que ele fez no final do campeonato do ano passado, né? Mostrar ser superior, mostrar que quer, tem um objetivo no campeonato, que no ano passado foi a vaga na Libertadores, e possivelmente esse ano uma vaga na Libertadores, né?
Espero que a vaga venha com algum título, né? Ou da Copa do Brasil, ou da própria Libertadores. Mas se não vier, o Fluminense precisa ter uma colocação ainda melhor que a do ano passado, porque o elenco é melhor. Então é isso aí, gente. Até o vídeo da próxima semana, né? Que vai ser no domingo. Eu devo gravar no próprio domingo, né? Porque o jogo acaba às 6. Então dá para gravar no domingo. Então vamos curtir um pouco essa classificação. Curtir esse momento que é especial para o Fluminense, né? Porque são 8 participações em Libertadores, né? 7 para 8. E é mais uma quarta que o Fluminense chega, né? Chegou em 2008, chegou em 2013, chegou em 2012. E ao contrário de 2012, por exemplo, o Fluminense vai jogar o primeiro em casa. Em 2013 jogou em São Januário, não jogou no Maracanã, né? Então o Fluminense vai jogar em casa novamente. É para mostrar que também é superior em casa, né? O Fluminense venceu ontem no Maracanã, mas a gente sabe que o Fluminense em casa tem mais dificuldade do que fora. Então é ser inteligente, jogar como um time grande para conquistar a vaga. Até o próximo vídeo, saudações tricolores.